Quando a pessoa te pergunta, O que você fez para emagrecer? você vai falar, fiz dieta. Muito fraco. Melhor você falar assim, ó. Fiz jejum intermitente. A pessoa regala o olho pra você. Como que é isso? E aí o negócio gira, meu amigo. Aí vai girando, gira, vira telefone sem fio. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o primeiro vídeo do canal Saúde e Emagrecimento. É um prazer ter todos vocês aqui comigo e vamos falar aqui sobre ninguém mais, ninguém menos que ele, o jejum intermitente. Por isso vim até mais elegante, porque nós não vamos falar de qualquer pessoa, vamos falar de uma pessoa que está na moda. Então, vamos começar? Prometo tentar ser o mais didático possível para você pegar essas informações e levá-las para a sua vida. Vamos lá então? Solta a vinheta. Ih, não tem vinheta? Não tem vinheta ainda. Imaginem que eu tenha um filtro de água aqui. Um filtro de água. Esse filtro está muito feio. Editor, põe um filtro aí de verdade. Imagina que esse filtro, para ele funcionar corretamente, para ele não rachar as paredes dele, para ele permanecer como ele está, íntegro, ele precisa de 10 litros de água. Então, em 24 horas, eu tenho que colocar aqui 10 litros de água, para ele funcionar normalmente. Ele precisa de 10 litros de água. Esses litros de água, eles podem vir de dois locais. Primeiro, é eu ir lá no mercado e comprar uma garrafa de água e derramar aqui dentro. O segundo local é vindo da onde? Da torneira. Põe uma torneira aí pra gente também, editor. Então, esse filtro ele vai encher ou com a minha água que eu trouxe do mercado ou com a torneira. Durante o dia, eu vou colocando água ali. Eu vou colocar 1 litro, 2 litros, 5 litros, 8 litros. Quanto que ele precisa? 10 litros. Se eu conseguir colocar 10 litros de água em 24 horas, nada acontece com a torneira. A torneira fica fechada. Se eu colocar 8 litros de água, o que acontece? Ele precisa de 10. Da onde que vai vir os outros 2 litros? Da torneira. Tá? Então a torneira ela vai ser ligada e vai completar a água do filtro. Bom? Então, isso é importante. Toda vez que eu colocar menos água, vem água da onde? Da torneira para completar. Tá? E aí, o que acontece? Se eu exceder, se eu chegar e colocar 12 litros de água no filtro, o filtro só cabe 10, para onde que vai esses outros 2? Volta para o cano da torneira. Vai ficar lá de reserva. Tá bom? Então, se eu pus menos, a torneira completa. Se eu pus mais, se eu pus 15 litros de água, os outros 5 litros que estão sobrando, eles vão para onde? Para a torneira ficar guardadinhos lá. Tá, e o que isso tem a ver com jejum intermitente? O que isso tem a ver? Vamos lá. Vamos supor que esse filtro seja o nosso corpo. Nosso corpo, vamos supor, que precisa de 10 calorias para sobreviver. Para respirar, para bater o coração, para você pensar, para você piscar o olho. Ele precisa de 10 calorias. Se eu colocar pela alimentação 8 calorias, da onde que vai vir as outras 2? Eu não vou morrer. Se eu pôr só 8 pela alimentação, eu preciso de 10. Está faltando 2. Da onde que ele vai vir? Não sei. Da torneira. E a torneira nossa aqui, sabe quem que é? A gordura. Então, a nossa torneira é a gordura. É de lá que sai a energia para completar a água do filtro, no caso, a energia que está faltando para a gente poder desenvolver o nosso metabolismo. Tá? Então, nosso metabolismo é de 10. Se eu pus 5, da onde que vai vir os outros 5? Da gordura. E é assim que a gente faz o famoso déficit calórico. Déficit calórico. O déficit calórico é o quê? É você dar via alimentação menos do que seu corpo precisa. E aí ele vai precisar do quê? De usar alguns substratos para produzir energia. O principal deles é quem? Gordura. Aí, milagre, você emagrece. Aí você emagrece. Uau! Quando acontece isso, de você usar sua gordura, você está o quê? Emagrecendo.
tá bom? E se eu pegar e colocar 14 calorias no meu corpo, o meu corpo precisa de 10, vai jogar essas 4 fora? Vai armazenar lá na gordura. É assim que nós engordamos. Entendeu? Se você pôr menos, a gordura completa. Se você pôr mais, vira gordura para ser usada posteriormente, quando você precisar. Tá? Então vamos lá. A maneira com que eu coloco a comida, a pergunta principal é essa. A pergunta da aula é essa. A maneira como eu coloco a comida, os horários que eu coloco a comida, faz diferença no final das contas? Se eu pôr de 6 em 6 horas alimento no meu corpo, e se eu pôr numa janelinha de 2 horas só, o dia tem 24 horas, se eu comer em 2 horas e as outras 22 eu ficar em jejum, isso faz diferença desde que eu coloque a mesma quantidade de alimentos? Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que essas 10 calorias correspondam a 4 pãezinhos. Se eu comer um pãozinho de manhã, um pãozinho no almoço, um pãozinho no lanche e um pãozinho no jantar, é a mesma coisa de eu comer 4 pãezinhos juntos e ficar o resto do dia sem comer para emagrecimento? É a mesma coisa? O que vocês acham? A resposta é sim! É a mesma coisa. Eu sei que uns aqui vão falar que não existe essa lei de termodinâmica, que o jejum é mais efetivo, que o jejum deixa a insulina mais baixa e por isso você ativa a queima de gordura. Mas eu vou te falar uma coisa. Vou colocar os estudos aqui para vocês. Depois, quem quiser interesse, é só pegar os estudos e ler. Quando você compara 2 alimentações, uma com jejum, a outra comendo várias vezes o dia, e essas alimentações têm a mesma quantidade de calorias, ou seja, a pessoa comeu ao final do dia, ela comeu 8 aqui, e aqui ela comeu 8 também, a gordura vai ser ativada para quê? Para completar as 2 que estão faltando, e você vai emagrecer da mesma maneira. Então o que importa, na verdade, não é se você faz ou não o jejum, o que importa é se você faz... Meu Deus do céu. Importa que você faz o déficit calórico. O que importa é déficit calórico. Tá bom? Se você faz o jejum, você está usando uma estratégia. Jejum não é dieta, é uma estratégia para você conseguir chegar no déficit calórico. Se você chegar no déficit calórico com o jejum, ótimo, você vai emagrecer. Se você chegar no déficit calórico comendo 4 vezes por dia, 6 vezes por dia, ótimo, você também vai emagrecer. Tá? Para aqueles que acham que... Não, o jejum é imbatível. Se eu fizer jejum, eu vou emagrecer mesmo. Ah, é? Você vai emagrecer mesmo? Então experimenta fazer jejum e na janelinha alimentar que você tiver, ali de 6 horas para comer, come só porcaria para você ver. X-tudo, come pizza, refrigerante, sorvete. Eu duvido que você não vai engordar. Por quê? Porque essa é a realidade que a gente vê aí. Pessoas que acham que estão fazendo uma restrição calórica, elas estão comendo acima daquilo que elas precisam. Então, vai acumular gordura. Vai acumular gordura. Então, veja bem, se você acha que o jejum é imbatível, experimenta comer mais do que você precisa naquela janelinha de oportunidade que você tem ali, ó, de 6 horas. Você vai engordar. Não tem jeito, tá? Para aqueles que falam que a insulina baixa, o que é a insulina? A insulina é um hormônio, ele é produzido quando você ingere, na maioria das vezes, carboidrato. Esse carboidrato vai virar glicose, a glicose não pode ficar no sangue. Para a glicose ir para a célula, a gente precisa da insulina. Tem gente que acha que a insulina é vilã. Ah, a insulina é vilã porque quando você aumenta muito a insulina, você bloqueia a queima de gordura e aí você não vai perder peso. Isso é uma falácia por 2 coisas. Primeiro, porque se eu tiver em déficit calórico, eu vou perder peso. Eu vou emagrecer. Se eu tiver em déficit calórico, grave isso, eu vou emagrecer independente da insulina. E segunda coisa, a insulina é vilã? Então pergunta para o diabético tipo 1, por que ele coloca insulina todo dia no corpo dele? O sonho dele era ter insulina, para ele não ficar tendo que aplicar injeção na pele. O sonho dele era isso. Então, esse negócio de insulina é vilã, isso é
balela. A insulina, ela está no nosso corpo, então ela serve para alguma coisa. Nosso corpo não ia produzir insulina à toa. O que faz mal é o excesso de insulina, é a hiperinsulinemia, tá? Que é o quê? É o excesso de estímulo do pâncreas para produzir muita insulina. Isso sim, isso faz mal. Mas quando você está em déficit calórico, isso é pouco provável de acontecer, porque você vai perder peso, perdendo peso, sua insulina vai funcionar melhor, e aí, o que vai acontecer? Você vai ter menos chance de desenvolver doenças como a diabetes, além de ficar mais magro e mais bonito, tá bom? Então, o jejum a gente sabe agora que não é superior a nada, tá? E ele também não é ruim. Vocês não podem ir para um lado ou para o outro sem saber o que vocês estão falando. O jejum ele não é ruim e o jejum não é o suprassumo. Ele é uma estratégia para te deixar em déficit calórico. Simples. Então, beleza. Quero experimentar fazer o jejum. Como que eu faço, doutor? Vamos lá. O jeito mais fácil é o quê? Você come às 8 horas da noite e só vai almoçar no outro dia ao meio-dia. Aí você faz o quê? Você vai ficar 16 horas sem comer nada e vai comer em um período de 8 horas. Então, em 24 horas, você ficou 16 sem se alimentar e ficou 8 horas comendo a comida que você deveria, tá? Lembrando que essa alimentação de 8 horas ela tem que ser uma alimentação boa, porque senão você vai engordar. Lembra, né? Não esquece disso. A outra coisa, o que eu posso comer no jejum? Na verdade, o jejum ele é feito para você não comer. Tá? Eu sei que é uma pergunta meio engraçada. O que eu posso comer no jejum? Não, na verdade, o jejum é feito para você não comer. Tá? Então você vai tomar o quê? Você pode tomar água, pode tomar até um chazinho, um café sem açúcar, tá? Isso tudo sem açúcar, para não comprometer o quê? A ingestão. Porque a intenção que você quer é que você não ingira calorias para que o quê? Você, no período de 24 horas, você consiga fazer o déficit calórico. Tá? Então ele pode ser o quê? Ajudar você a chegar nesse ponto. Agora, se você tentou, não conseguiu, não desanime, meu querido. Não desanime, minha querida. Por quê? Você pode emagrecer comendo 4 vezes ao dia, 5 vezes ao dia. Basta adequar as quantidades e adequar o quê? As calorias. Que você vai conseguir chegar nesse objetivo. Tá bom? Existem outros tipos de jejum, que vai mudar apenas o quê? Os horários que você fica sem comer e os horários em que você se alimenta. Então você pode ficar 24 horas sem comer. Então, por exemplo, você janta, passa 24 horas, você vai lá e janta de novo, tá? E você pode fazer durante o dia também. Então tem pessoas que preferem tomar um café da manhã e depois só jantar. Aí elas fazem o quê? Elas ficam 12 horas sem comer e depois ficam mais 12 horas à noite dormindo e só tomam café da manhã no dia seguinte. Então elas ficam 12 e 12. Tem gente que prefere almoçar, ficar sem jantar e só tomar o café da manhã no outro dia seguinte. Então, ela está fazendo o que aí? Está fazendo 16 horas de jejum e depois ela vai comer numa janela de 8. Entenderam? Então, não precisa se apegar muito à quantidade de horas que você vai ficar em jejum. Vai aumentando gradativamente. Então, se você já costuma ficar 12, então você janta às 8 e toma um café às 8. Você está 12. Vai aumentando gradativamente. Vai para 13, vai para 14 horas. Então, você janta às 8 e no outro dia você come ali por volta das 10. Vai aumentando gradativamente para dar tempo para o seu corpo acostumar. Se você já chegar e já meter um jejum logo de 24 horas, você vai passar mal. É lógico, você vai passar mal. Tá? E sempre tenho isso em mente. É comer bem, evitar muito industrializado, muito doce, muita batata frita. Evitar muito. Não estou falando para você cortar tudo da sua vida, não. Evitar, porque senão você não consegue fazer o déficit calórico. Tá bom? E coloque o jejum para te auxiliar a gerar esse déficit de caloria que você precisa para poder emagrecer. Tudo bem? Eu vou colocar aqui os estudos, tá? Para quem quiser ver. E qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem me perguntar. Vocês podem me mandar mensagem, tá? E podem sugerir outros temas, outras coisas que vocês queiram discutir, queiram conversar comigo, para a gente poder fazer realmente umas aulas, um conteúdo que possa ajudar de verdade a vida de você.
Pessoal, e se você gostou, manda esse vídeo, espalha esse negócio nas suas redes sociais, WhatsApp, manda isso para todo mundo, se você acha que pode ajudar essas pessoas com quem você convive, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.